Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Central de Concursos, esse é o nosso canal e hoje a gente conversa um pouquinho sobre a prova do TRT, que aconteceu nesse último dia 22, domingo, julho, prova de analista e técnico. Nós trouxemos aqui duas feras que participaram intensamente do preparo de vocês para dar um feedback, comentar um pouco sobre a prova, enfim, trazer alguns elementos aí que podem ajudar o pós-prova. E os nossos convidados de hoje é o professor Fábio Augusto, professor de informática, e o professor Cristiano, de ética e gestão pública. Eles vão conversar um pouquinho conosco a respeito da prova, dar um feedback, enfim, trazer esses elementos aí sobre o pós-prova, como eu já havia dito para você. Começo com o professor Cristiano, tudo bem? Tudo bem, Flávio. Tudo bem, obrigado por ter vindo, Fábio. Eu que agradeço. Bom, eu verifiquei aqui as questões, né, relacionadas à matéria de gestão pública, tanto para analista como para técnico, e percebi que a banca ela utilizou de sempre, né? Ela realmente trabalhou com conteúdo que nós trabalhamos em sala de aula. Por exemplo, eu dei uma questão aqui, Flávio, sobre BSC, que isso caiu no concurso anterior do Tribunal Regional do Trabalho, tanto para técnico como para analista, e novamente a banca ela repetiu a questão. Continuou trabalhando com o tema, né? Então foi um tema bastante abordado em salas de aula, não só por mim, mas toda a equipe de professores de administração também. Nós abordamos muito esse tema relacionado ao BSC. Então me chamou bastante a atenção a esse respeito. Outra coisa que me chamou bastante a atenção foi a respeito das funções administrativas, que a gente sempre bate na tecla também, né, a respeito aí do conteúdo programático de gestão, e mais uma vez a banca foi lá e trabalhou com uma questão relacionada a isso também. Então a gente pode dizer que não teve novidades, a banca foi fiel ao edital, é isso? Sim, a banca ela realmente foi bastante fiel ao conteúdo programático, né, aos temas relacionados e justamente aqueles temas que normalmente a FCC trabalha bastante. Então quem fez o curso se preparou, acompanhou bem as aulas, leu o material, faria essa prova normalmente? Sim, inclusive nós temos até depoimentos, né, de alunos que estavam se preparando para outros concursos, fizeram a prova e conseguiram ter ótimos resultados também. O depoimento de uma aluna, a Valdeli, que exatamente essa situação que você falou, ela está se preparando para o MPU, ela está fazendo um curso extensivo, fez as matérias específicas e prestou a prova. Ela gravou um depoimento bem interessante, inclusive ela elogiou bastante você. Vamos lá. Bom, a prova a gente fez no último domingo do TRT. Ela não foi muito difícil, como a gente estava com uma certa ansiedade, mas toda a matéria que foi dada na prova a gente já tinha sido estudada em sala de aula e apesar de não ter muito conhecimento na parte de direito, não ter familiaridade no assunto, mas a gente já tinha um certo conhecimento. Foi matéria que a gente foi apresentada em sala de aula, deu para ter uma noção, deu para ver que se a gente se aprofundar um pouco mais, pegar mais firme na matéria, é possível passar. Um dia antes da prova, teve uma revisão o dia todo aqui na Central, com alguns professores. Eu tive aula com o Cristiano, eu tive aula com o Leonardo, com a Viviane, com o professor Luiz Santos, e eles fizeram um apanhado de toda a matéria que foi dada. E foi muito boa, porque no outro dia, praticamente tudo que eles passaram no dia anterior caiu na prova. Além disso, durante as aulas, eles davam uma certa espairecida, para tirar toda aquela tensão que a gente estava antes da prova. Tá ok, Valdeli, muito obrigado por a sua participação, bons estudos e a gente continua se vendo por aqui, tá ok? Até a sua posse. Bom, pessoal, eu quero ouvir um pouco então o professor Fábio. Como é que foi a informática, Fábio? Porque normalmente a informática é o grande vilão aí, não é? Das provas, um conteúdo grande. Teve alguma surpresa? Primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre o edital. O edital estava de acordo? Pediram alguma coisa exagerada? Fala um pouquinho do edital para nós. É verdade, Flávio. Em relação ao conteúdo do edital, foi bem extenso, né? Fazendo, por exemplo, uma analogia sobre o que foi cobrado em técnico, né? Técnico, nós tivemos ali 2 questões para um conteúdo totalmente extenso, né? Só que a FCC realmente fez aquilo que ela costuma fazer nas suas provas.
né? Então foi uma prova previsível, digamos. Foi uma prova previsível, né? Então, quer dizer, foi cobrado Linux, foi cobrado Excel, dos assuntos que eles costumam realmente cobrar, né? Assuntos abordados em sala de aula pela equipe de informática, né, exaustivamente, inclusive dicas dadas para que no dia da prova você fizesse o uso de uma leitura de comandos Linux e o que caiu na prova? Comando Linux. Então, quer dizer, realmente foi algo que as pessoas que fizeram a prova tiveram uma direção, sim, dada pela equipe, né, e que sim, foi capaz de fazer a prova e ter um resultado satisfatório. Muito bem, pessoal, você está vendo como é importante se preparar, não é isso? E você, então, que fez o curso, provavelmente deve ter ido muito bem na prova. Se não foi só uma questão de tempo, tem que continuar estudando. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre o Revendo a Tempo. Tem mais depoimento de alunos aí. Até lá. Olá pessoal, de volta aqui aos nossos estúdios da Central de Concursos, muito bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente está dando um feedback a respeito da prova do TRT, você que prestou no último dia 22 de julho, neste domingo passado, a prova do TRT, analista e técnico, estou conversando com os professores aqui para dar um feedback. E eu queria conversar com você, Fábio, a respeito do Revendo a Tempo, não é? Normalmente a gente organiza uma revisão geral no sábado. Teve alguma coisa que ajudou? Quem veio essa revisão teve algum diferencial? O que você pode falar para nós sobre isso em relação à prova que aconteceu? Sim, claro, Flávio. Em relação ao Revendo a Tempo, é extremamente importante a presença do aluno. Primeiro que no Revendo a Tempo, você sempre encontra questões que são profetizadas, né? Então, os professores, quando vêm até aqui, né, fazer com que esses alunos tenham a motivação para fazer essa prova no domingo, eles geralmente profetizam as questões de prova e tem muito aluno que comenta que as questões que foram abordadas na revisão, né, no Revendo a Tempo, foram colocadas na prova. Ou seja, facilita bastante aí o entendimento e também, né, uma possível saída para aquele aluno que não teve todo o tempo do mundo para estudar, mas que pôde sim fazer pelo menos uma revisão de véspera. Isso é bacana. Na verdade, o que você está chamando de profetização não é nada de mágico, né? Na verdade, os professores, eles têm essa experiência de ver o que mais cai na prova, fazer um resumo, lembrando que, claro, que não é o Revendo a Tempo que vai por si só resolver, mas ele é uma excelente revisão para aquele que se preparou, então ele meio que faz um fechamento aí do preparo, né, Fábio? Então é importante também, é bacana. E comprovado, né, dos materiais que vocês entregaram no Revendo a Tempo, você tem várias questões ali que caíram na prova e etc. Eu tenho aqui mais um depoimento de uma aluna que fez a prova, também na mesma situação, ela é uma aluna do MPU, que se preparou paralelamente ao TRT. Vamos ouvi-la. A prova do TRT, na verdade, quando eu entrei na Central, eu entrei para fazer um outro curso, para um outro concurso que está previsto ainda para sair, o MPU. Acabei aproveitando as matérias do MPU para esse outro concurso, que muita matéria bate, então acabei aproveitando. E assim, tive vários professores excelentes e o conteúdo passado em sala de aula estavam todos na matéria, na prova em si. E realmente eu vi que um pouco mais de dedicação, um pouco mais de estudo, eu vi que é capaz, que a gente consegue sim. Eu comprei as apostilas aqui mesmo na Central, consegui estudar em casa e fui razoavelmente bem, né? Tinha uma redação que não foi o meu forte, mas assim, tudo foi aprendizado, com certeza eu vou aplicar nas próximas que virão. O curso foi super fundamental, super recomendo, foi excelente, muito bom mesmo. Obrigado, Nájila, sorte para você e bons estudos. Agora eu pergunto para você, Cris, o seguinte, o que você tira dessa prova? Quer dizer, a tendência do examinador está a ser cada vez mais profundo, em poucos temas, está cada vez mais genérico, então é um estudo mais superficial de mais temas. Como é que você acha que está a condução aí do TRT? Ele manteve uma tradição, mudou muito em relação às provas passadas? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa sua leitura em relação à gestão e ética. Sim.
Então, Flávio, o que eu percebi das questões, analisando, é que a banca, basicamente, ela trabalhou com o que ela realmente tem como costume, apesar que teve uma questão que realmente me chamou um pouquinho mais a atenção, que eu creio que a banca já começa a trabalhar com aquela ideia de, olha, eu tenho que colocar pelo menos uma questão muito difícil, né? Tá. Para até fazer uma análise melhor do candidato. Então, isso realmente me chamou a atenção. Então, nós tivemos, por exemplo, em gestão pública, foram 5 questões. Dessas 5 questões aí, uma realmente eu achei que ela foi um pouquinho além daquilo que está realmente acostumado no seu dia a dia, nas suas provas de concursos. Ah, bacana. E você, Fábio? Como é que está a informática? Cada vez mais difícil? Porque a gente teve um susto lá com o Banco do Brasil, né? Sim, o Banco do realmente. Brasil foi um edital complicadíssimo, Banco do né? Brasil Pegou todo mundo de surpresa, mas não é o normal dos editais, né? O edital do TRT foi muito mais tranquilo. Apesar de ser extenso, eram matérias, digamos, mais acessíveis. Sim, sim. Se a gente comparar com o edital do Banco do Brasil, precisava ser um cara realmente formado na área para poder fazer aquelas questões. E no né? TRT... Já no TRT, não. Então, noções de informática realmente foram colocadas lá. Né? O que exigia do candidato mesmo, é claro, uma preparação antes, né? Para poder fazer essa prova de uma maneira mais satisfatória. Tá. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado por vocês terem vindo, né? Obrigado pelo apoio, pela dedicação e por ter ajudado tanto os nossos alunos aí, viu, gente? Muito obrigado. Graças a vocês, a gente ainda continua sendo o maior índice de aprovação do Brasil. E você, não prestou a prova, não foi muito bem? Então venha se preparar com a gente que você vai ver o diferencial da prova. Estudar com antecedência é o grande segredo, a grande chave para uma aprovação. E lembre-se, estudar, concurso não é prestar para passar, é prestar até passar. E a Central está aqui para dar todo o apoio para que você consiga a sua aprovação, o seu sucesso. Lembrando que estamos torcendo por você, você encontra todas as questões do técnico comentadas pelos nossos professores e eu aguardo você até uma próxima. Nos acompanhe no nosso canal, na nossa página da internet. Um abraço, até lá.